E aí pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós iremos analisar as lições que nós podemos aprender com o rei do rock, Elvis Presley. Se você é novo nesse canal, seja muito bem-vindo. Aqui nós falamos sobre os diversos temas relacionados à área de administração. Assim, se inscreva nesse canal para que você possa receber novos vídeos e também deixe o seu like. Assim o YouTube vai compreender a relevância desse conteúdo e repassar para outras pessoas. Também nos siga nas redes sociais e acesse o nosso blog. O link está aqui embaixo na descrição. No último vídeo nós conhecemos a história do rei do rock, Elvis Presley. Se você ainda não viu esse vídeo, clique aqui no card e assista. Agora, nós vamos falar sobre as lições que nós podemos aprender com o rei do rock. A primeira lição é: nunca despreze os conhecimentos que você aprende desde a sua infância. Vamos voltar um pouco ao longo da vida de Elvis? Ele cresceu sendo ensinado a tratar todos de forma igual. Ele também cresceu ouvindo o gospel, o blues e o country. E o que foi que ele fez quando ele cresceu? Ele uniu esses estilos, o gospel, o blues e o country, em um estilo só. Ele transformou esse estilo graças à sua bagagem como pessoa ao longo da sua vida. Sam Phillips estava em busca de uma voz negra em um homem branco, mas não era só isso que ele queria. Ele queria outros traços que pudessem trazer sucesso. E foi naquele momento de descontração que Elvis ele conseguiu criar aquele novo produto musical. Graças à sua habilidade de conhecer os outros estilos musicais e à sua habilidade de os misturar, ele conseguiu criar um novo produto. Ele criou um novo estilo. O que nós podemos aprender com isso? É que todos nós temos uma bagagem de vida. Todos nós, ao longo de quando nós somos crianças, nós vamos aprendendo coisas que os nossos pais, os nossos avós, os nossos tios e aquele ambiente que nos forma, antes de entrarmos na escola, já nos começam a ensinar. E ao longo do tempo, o que é que nós fazemos? Nós apenas damos valor àquilo que é tido como ensino profissional técnico ensinado nas escolas. E aquelas nossas bagagens de vida, elas muitas vezes são desprezadas. E são essas bagagens, não são escolares e nem acadêmicas, que podem trazer um diferencial. E foi isso que Elvis fez. Ele misturou estilos que ele já conhecia para transformar um outro. Então, muitas vezes, nós desprezamos o conhecimento que nós temos em detrimento do conhecimento técnico. Mas nós devemos valorizar todas as formas de conhecimento. Essa é uma grande lição, valorizar todas as formas de conhecimento. Por quê? Porque é a partir desses conhecimentos tradicionais que vai nos permitir criar, pesquisar novas coisas e até descobrir algo novo. Então, o conhecimento tradicional ele deve sim ser respeitado, que é aquele conhecimento que é passado de pai para filho, que é aquele conhecimento de comunidade, ele deve ser respeitado, porque ali tem conhecimentos que também podem auxiliar a academia e também pode auxiliar o mercado. A segunda lição é: crie algo que não existe. E foi basicamente o que Elvis fez. Existia o blues, existia o gospel, existia o country, mas não existia algo que juntasse esses estilos. Ele disse certa vez que ele apenas usou o que já existia. Mas uma coisa que ele fez que não existia naquela época foi criar um produto de nicho. Não existia um produto de nicho, um produto para as pessoas mais jovens. Hoje, por exemplo, você tem músicas específicas para o público mais jovem, você tem músicas específicas para o público mais velho, e eles convivem muito bem e eles conseguem serem lucrativos. Então você não precisa alcançar a grande massa. Então cria um produto que não existe para um determinado nicho, que foi o que ele fez. Criou um nicho de música para o público jovem e não um público que alcançasse a grande massa. E aqui vai uma observação: nenhuma música que o Elvis gravou durante a sua carreira, ela era inédita. O que era inédito era a sua forma de cantar. Elas já existiam. Ou seja, ele não precisou inventar a roda para fazer sucesso.
A terceira lição é: não dê ouvidos às críticas. Durante toda a sua carreira, ele foi extremamente criticado. Ele ouviu que não era um bom cantor, que ele cantava lixo. Existiam pessoas que achavam que ele ia contra a sociedade e queriam que ele parasse de cantar, mas ele continuou tentando. Ele não deu ouvidos às críticas. Ele também ouvia que as suas músicas elas eram obscenas, mas ele não deu ouvidos a essas críticas. Já em relação aos filmes, diziam que eles eram de péssima qualidade, eles eram ruins. Ele persistiu e, com o tempo, o resultado da sua persistência fez com que ele fosse elogiado pela crítica. Ele passou a ser respeitado e aclamado. Se ele tivesse dado ouvidos a essas críticas, o cenário musical teria sido completamente diferente. É que existe a ideia de que existe um cenário musical e cultural antes de Elvis e depois de Elvis. A próxima lição é: diversifique os seus rendimentos. Para vender as suas músicas, Elvis ele não só gravava suas músicas e fazia shows, ele também fazia aparições na televisão e ele também gravava filmes para divulgar suas músicas, para tornarem elas sucesso. Então ele criava novos produtos. E a sua família tomou as mesmas atitudes, transformou a sua mansão em um local de peregrinação, um local turístico, que fatura muito dinheiro. As suas músicas elas continuaram a ser vendidas ao longo do tempo, sejam por meio de discos, CDs. Com o tempo elas passaram a ser vendidas também em formato digital. Elas estão hoje em streaming. Existe a rede social, o Instagram de Elvis oficial. A sua história ela foi transformada em filmes, foi contada em documentários. E tudo isso rende royalties para eles por vender os direitos de exibição, os direitos sobre o uso dessa história, os direitos sobre as músicas. Tudo isso acaba sendo revertido em dinheiro para a sua família. Sem contar também que foram feitas séries. O que isso significa? Que os negócios da sua família eles não dependem apenas da música. Eles diversificaram. Então, você também deve diversificar as formas de ganhar dinheiro no seu negócio, na sua empresa. A próxima lição é: faça com que o seu negócio local ele se transforme em um negócio global. Eu não falei isso durante a biografia do Elvis porque eu deixei justamente para esse momento específico. Durante toda a sua carreira, Elvis ele nunca fez uma turnê mundial. Ele nunca cantou fora dos Estados Unidos, exceto o Canadá. Mas mesmo assim, ele era extremamente conhecido em todo o mundo. E ele se tornou conhecido graças aos seus filmes que eram exportados. E com isso levavam as suas músicas e os seus discos acabavam chegando também, fazendo com que ele fosse um tremendo sucesso. Os seus filmes eles percorriam o mundo e o seu sucesso também. Em 1973 ele gravou o show Elvis Aloha from Hawaii. E cabe aqui destacar que esse show foi a maior audiência da televisão até então. No mundo, superou a audiência do Quando o Homem Foi à Lua. Foram mais de 1 bilhão de pessoas assistindo. Aqui no Brasil, foi exibido pela TV Tupi. E o que eu posso destacar disso é que o Elvis, ele mesmo nunca tendo ido para fora do seu país, ele utilizou os meios que tinha para se tornar mundialmente conhecido, que eram por meio dos seus filmes e por meio dos seus discos. Agora hoje, no ano de 2020 que eu estou gravando esse vídeo, existem empresas que elas estão relutantes em adotar o home office, adotar a tecnologia, adotar as lojas online, adotar as mídias sociais, e as pessoas elas relutam em usar as redes sociais, assim como as empresas, para divulgarem o seu trabalho. Sendo que hoje é muito mais fácil de se tornar mundialmente conhecido, porque o seu trabalho ele pode ser levado daquele seu local, daquele espaço local, para o mundo. Por exemplo, eu estou gravando esses vídeos para divulgar o meu trabalho. E ele não fica restrito apenas à cidade na qual eu resido. As pessoas das cidades vizinhas, dos estados vizinhos e até de outros países podem assistir esses vídeos. Então, esse negócio de ficar limitado a um espaço, ele é atrasado. Nós temos meios hoje e nós devemos utilizar esses meios para aumentar a nossa presença e fazer com que sejamos mais conhecidos e aumentar os nossos rendimentos por meio de maior exposição. Então, o que eu posso te dizer é: aprenda com Elvis.
Uma outra lição importante é o planejamento. Se planeje. O Elvis Presley ele precisou abandonar a sua carreira para servir ao exército. Assim, o seu público ele ia ficar sem as suas músicas, correto? Errado. Antes de sair para o exército, Elvis Presley deixou algumas músicas, alguns EPs prontos, mostrando que o seu público não ia ficar sem as suas músicas. Ou seja, ele se preparou para deixar material pronto para lançar enquanto ele estivesse fora. Qual a lição disso? A lição que nós podemos tirar disso é que nós devemos estar à frente das situações, então devemos nos planejar. Por exemplo, se você produz vídeo, se planeje com antecedência e crie produtos, que no caso são os vídeos, para deixar por algumas semanas. Vai que você não possa conseguir lançar um novo vídeo. E se você tem uma empresa, o que eu posso te dizer é, se programe. Se programe para as grandes datas, por exemplo, o Natal, o Ano Novo, Dia dos Namorados. Se programe com antecedência para que você possa fazer os seus pedidos e fazer com que esses pedidos eles possam chegar na sua empresa, na sua loja, se você for uma loja ou mercado, para não faltar o estoque. E também deve se programar, caso seja uma loja online, e fazer um acordo com empresas de transportadora para que os produtos eles não cheguem com atraso. Nesse exato momento, nós estamos vivendo a pandemia. Não dá para fazer uma grande programação porque ninguém sabe como as coisas vão ficar. Mas quando as atividades elas retornarem ao ambiente normal, você deve se programar com antecedência e se prevenir para não sofrer surpresas. A última lição que eu trago aqui para você é se arrisque mesmo quando estiver atravessando uma crise. Como eu falei para você na biografia, o Elvis ele nem sempre apareceu no topo das paradas de sucesso. Houve momentos em que ele esteve com sucessos menores. Ele passou por crises. Ele viveu o medo de perder o seu espaço para os Beatles. E ele teve tanto medo que ele até tentou boicotar o seu concorrente. Ele usou os mesmos argumentos, dizendo que eles eram perigosos, que eles poderiam fazer mal à sociedade. Mas ele também sentiu medo de como o seu público iria receber logo naquele início da carreira, quando ele se afastou para ir para o exército. Ele não sabia qual seria a reação do público perante ele. Teve um momento também que os seus filmes eles já não alcançavam mais o sucesso esperado. E o que foi que ele fez? Ele passou a reavaliar os seus projetos. Ele deixou de fazer aquilo que ele não considerava relevante. Ele deixou de fazer os seus filmes. Ele se arriscou no que era desconhecido, gravando música gospel quando todo mundo achava que aquilo era o fim de carreira. E ele surpreendeu o público e ele foi surpreendido de forma positiva. Ele conseguiu mostrar que ele era um artista versátil e não era um artista de um estilo só. Ele sabia fazer várias coisas. Ele foi reconhecido por isso e ele só retornou aos palcos para fazer shows 8 anos depois. Ele ficou 8 anos sem fazer shows. Depois ele ter se afastado voluntariamente. O que isso nos ensina? Que durante a crise, você deve se arriscar. Apesar de na crise parecer que está tudo dando errado, você deve se arriscar. Porque ali você pode testar novas coisas. Já que está dando tudo errado, vai testando e você vai aprendendo e vai aprimorando. Já pensou se ele estivesse ali, se ele não estivesse em crise, provavelmente ele não teria lançado um CD gospel. E provavelmente ele não teria ganhado aquele Grammy. Então se arrisque, crie novas coisas. Crie novas coisas não só quando as coisas estão dando certo, porque a nossa tendência é que quando as coisas elas estão dando certo, a gente não mexe, mas aquele momento de crise ela lhe permite criar novas coisas. Então, se arrisque nesses momentos. Nesse momento que estou gravando esse vídeo, nós estamos na pandemia do coronavírus. E o que está acontecendo? Todos os negócios estão sendo afetados. Praticamente todos os negócios. Então, todo mundo está se arriscando. Os apresentadores estão usando o celular para gravar. Estão gravando em casa os seus programas. Os artistas eles estão fazendo lives. As emissoras de televisão elas estão apresentando reprises de jogos. Na Alemanha estão testando jogos de futebol sem plateia. A WWE, que é um
que é uma luta livre, também não está usando plateia durante as apresentações, assim como no UFC. Então tá todo mundo testando. E tem cantores que eles estão usando esse momento para lançar suas músicas e outros estão fazendo shows pela internet, como lives, como eu já falei. E dentre essa oportunidade que eles encontraram, porque eles descobriram que podem fazer shows e que eles são de bastante sucesso por meio de lives e atingir milhões de pessoas sem precisar se deslocar, eles descobriram que, às vezes, a sua live ela pode cair e que elas também podem ficar reféns dessa plataforma conhecida como YouTube. E o que aconteceu? Criaram uma nova plataforma sem precisar fazer lives diretamente do YouTube. Ou seja, é nesses momentos de crise em que nascem as oportunidades para se adaptar e formar um novo mundo. Então, o que eu quero dizer é, nesses momentos de crise você deve se arriscar, porque é nesses momentos em que você pode criar os mais diferentes produtos que serão sucesso e que mudarão o mundo. Assim, essas foram as lições que nós podemos aprender com Elvis Presley e a sua história. Se você gostou desse vídeo, comente aqui embaixo e também deixe o seu like. Se inscreva no canal para receber novos vídeos e também acesse o nosso blog. Lá nós falamos sobre outros assuntos relacionados à área de administração que às vezes não irão aparecer aqui no canal. E claro, nos siga nas redes sociais. Nós nos encontramos em breve. Até mais!